passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Bom, Casqueira, aí tu entrou no restaurante, tava o cara lá, pagou sua conta, não? Não, foi engraçado esse dia, né? Como eu tenho uma mediunidade muito grande, aí ele estava todo de preto, óculos preto. Quando eu entrei, Deus olhou para mim e disse, ajuda ele. Aí eu disse, Senhor, eu não tenho condições de ajudar ele, né? Não tenho condições de ajudar ele num ambiente desse tão grande. Aí eu digo, Senhor, fico chateado não. Mas eu fui lá, botei minha comida e fui sentar do outro lado da mesa. Quando eu menos espero, o cara senta do meu lado, olha e disse, me ajude. Aí eu olhei e disse, diga, meu irmão. Ele disse, rapaz, eu não estou bem. Eu disse, eu sei. Você está pensando em se matar, depois que sua mãe sair para trabalhar, depois das 2 horas, é a hora que ela sai para ir trabalhar, e você está pensando em se jogar do apartamento, é isso que você vai fazer com a sua vida? Porque isso é o inimigo. O inimigo trabalha dessa forma. O diabo não tem o poder de tirar a sua vida. Ele tenta você de uma forma completamente diferente. Que você não presta, que você não ajuda, que ninguém lhe quer, que você não é mais útil, né? Que a pessoa não ama você. E aí ele começou a chorar, eu peguei o telefone, liguei para a mãe dele, chamei a mãe dele lá no restaurante e a mãe dele sentou, conversei, eu disse, cuida do teu filho. Eu podia muito bem dizer, não, venha para a minha religião. Eu disse, não, procure Deus. Porque em cima de qualquer religião você tem que ter Deus. Eu digo, procure Deus, vá se cuidar, tá certo? E sair dali com a missão. Mas o difícil, doutora, é como a senhora disse, né? Não é a missão, é quando você sai dali e leva uma energia que não é sua, Marcelo. Por isso que eu lhe perguntei, né? Porque você é aquele cara que você olha, esse é o seu perfil. Você olha e diz, meu amigo, por pau e pedra eu tenho que seguir. Mas tem gente que é esponja, entendeu? Tem gente que absorve, tem gente que chega total. Na casa de uma pessoa, a pessoa não está bem emocionalmente, fisicamente, está entendendo? E ela leva para ela, a pessoa fica em casa muito bem e ela leva para ela. E era isso que eu queria perguntar à doutora, né? Porque esse trabalho, até a gente conversou aqui nos bastidores, por que é que eu não pego no meu cabelo? Porque a ciência da gente está na cabeça. Se o cérebro parar, você parou, você morreu. Entendeu? Então, a gente precisa ter cuidados e saber como é que a gente trata. Porque, às vezes, você está na rua, a pessoa para e diz, eu posso dar uma palavrinha com você? O que foi? Para mim, ali tem algo espiritual dizendo, ei, para aqui, dá uma palavra com essa pessoa, escuta ela, pode ser só um chamado. Eu queria ouvir a senhora, doutora, né? Porque eu estou muito feliz com a senhora, por todo o lastro de conhecimento que a senhora tem, mas a senhora entende que a gente precisa se conectar. A gente não é só o corpo. Porque tem gente que a gente nunca viveu, mas encontra, a gente tem uma afinidade maior do que um parente da gente. Tem pessoas que você, é como a senhora disse, eu consigo ver gente atrás, como se eu já tivesse vivido uma história grande com aquelas pessoas. Eu queria lhe ouvir, doutora, um pouquinho sobre isso. Essa questão da gente absorver a energia do outro, isso é fato, né? Muitos até psicólogos fecham clínicas porque não conseguem aguentar, porque elas vão tratar um paciente e acabam, é tanta empatia que traz a dor do outro para ela, né? São os vampiros espirituais, é isso? Não necessariamente, é porque a pessoa... Você pode dar o nome que você quiser. Mas é porque muitas vezes a pessoa que está curando, ela está ali, ela vai curar. Ela acha que ela tem que sentir a dor do outro para poder curar, que a gente chama de empatas, né? Os empatas muito fortes, eles acham que tem que sentir a dor do outro para curar, mas não é assim. Quando você é um curador e você toma consciência de ser o curador, você percebe o que é do outro e o que é seu. Mas aí é onde está. É onde tem que ter a consciência.
é onde tem que ter a presença. Porque se eu não tiver presente com a minha consciência, eu acabo absorvendo aquela dor do outro. E aí eu vou sair de um tratamento, seja lá qual for, um fisioterapeuta, um psicólogo, seja o que for, eu vou sair com a dor daquela pessoa. Não é verdade? A senhora está certíssima. Você pode ir até a morte. Mas se você estiver presente, A depender da carga se você negativa. tiver saber o que é seu, até onde aquilo é seu, e você estiver muito consciente, eu estou aqui como um curador. E eu não preciso sentir a dor dele. Então, porque nós somos, o nosso corpo, o nosso ser, ele é muito consciente. O nosso corpo tem uma consciência imensa. Se eu dou um comando para ele, ele obedece. Então, se eu digo, olha, eu estou aqui como curador. E não necessariamente vou absorver essa Aí dor, eu não esse vou problema. absorver essa dor. Tanto que eu atendo diariamente, eu não saio com a dor de ninguém, né? E a gente faz um fluxo de energia, que não é o sugar nem o puxar, é um fluxo. Que o fluxo, a energia é movimento. Deixar passar, né? É, exatamente. O fluxo é movimento. Quando você faz o fluxo, você faz com que ele passe. Você se interliga àquela pessoa, mas você não fica presa à energia dele. Utiliza as mãos na cabeça para despertar esses pontos? Sim. Ou algum Pra aparelho ativar. eletrônico? Não, são as mãos mesmo. As mãos, né? É Mas uma aí técnica. É uma técnica. Tanto é que o Axis não tem como se fazer à distância. Ele é um Não. processo corporal presencial. Porque E utiliza a sua cabeça. Quem disser que vai fazer à Move teu- distância, não É. vai fazer. Né? E assim, Nana, eu acho importante dizer, nós somos energia, né? Exato. E o Axis nada mais é do que religar esses pontos energéticos e fazer um download. Literalmente o Axis do computador. De atualizar. Porque a gente Ele primeiro libera. cria aqui e depois a gente atualiza em cima da nossa intenção, da nossa vontade, do nosso decreto, do que a gente fala. Né? E o Axis, ele ensina muito esse processo corporal finito e infinito, de matéria e de ser De infinito. trazer a presença, né? Porque a consciência, ela inclui tudo e não tem julgamento. Não existe um julgamento, que se tiver julgamento, aí já perdeu. Se você for com o julgamento de alguma coisa, aquilo já não cria. Né? A consciência, ela realmente ela precisa incluir. Então, eu não vou fazer um atendimento julgando alguém ou alguma coisa. Eu vou com a intenção, Isso é perfeito. né, de fazer. Dura quanto Então, não tempo tem- uma sessão dessa? Uma hora. Uma hora. É de muita libertação. É muito libertador. Individual. Olha, eu tenho vários e vários casos e situações e relatos. Mas, recentemente, eu estava com uma história de um rapaz, um cliente, que ele estava há 6 anos com problema de depressão profunda. E ele já tinha ido para tudo que imaginasse, psiquiatra, psicólogo, tomando remédios pesadíssimos, controlados. E ele disse que já tinha me visto no Instagram, sei lá onde foi que ele me viu, que ele disse que já tinha sentido a vontade de ir, mas aí algumas pessoas disseram, não, rapaz, será isso, não sei o quê, e botaram medo nele, ele não foi. Aí, finalmente, ele disse que a vontade dele era tão grande que ele chegou lá no meu consultório, né? E ele falou assim, olha, essa é a minha última tentativa. É a minha última. Se não der certo aqui, ele já estava disposto a se matar mesmo. Então, ele disse, essa é a minha última tentativa. E eu disse, olha, não vá botar essa responsabilidade em mim, eu sou aqui uma contribuição, mas vamos trabalhar. E aí eu fiz trabalhos com ele, eu não fiz só barras. Eu fiz também uma apometria, que vocês já ouviram falar em apometria, né? É a apometria. E a Apometria é uma limpeza energética e espiritual. Você limpa todo o campo. Então, antes de atender algumas pessoas, quando eu percebo que elas estão muito densas, eu primeiro faço a limpeza energética e espiritual. Aí você limpa tudo. Tudo que tiver no campo da pessoa, inclusive clones. Existem seres que nos clonam, levam para outras dimensões, e é bem pesado. Então, eu faço primeiro essa limpeza energética e espiritual, apométrica, e eu trabalho isso com seres de outra dimensão. São os seres, o que eu trabalho são os seres arcturianos, que são seres, vamos dizer assim, que algumas pessoas, extraterrestres, sim, porque não são daqui. Ô, seu moço, o disco voador. Aí, viu? Então, eles são seres de outra dimensão e eles têm tecnologias avançadíssimas. E esses seres,
eles, através desse trabalho, eles limpam mesmo. A gente faz decretos, Carol já fez várias sessões comigo, né, Carolzinha? E eles tiram chips, implantes, encostos, obsessores, né, magias, tira tudo. A limpeza geral. Tá, Gina, você tá precisando ir lá, mas vai. Vou. E aí, A gente, às vezes, não acredita nisso. Por exemplo, eu não acredito. Eu acredito, né? Eu não acredito em nada e nem em ninguém, uma época da minha vida. E eu fazia um curso de psicologia gnóstica, fui para Salvador, 5.000 pessoas no centro de convenção. E veio um mestre lá. E eu, na minha cabeça, muito mental, eu digo, mas menino, um anão desse lá sabe de nada, menino. Eu não estou nem aí. Eu só pensando, sabe? Sei. E ele passou, a professora Clóris, o professor Ernesto Barão, do México. Aí eu digo assim, eu não estou dizendo, rapaz, por que eu vim me meter num negócio desse, né? É só na mente, né? Aí ele passando, eu só julgando ele, ó, roupa cafona, tudo na cabeça, né? Quando ele subiu no auditório, ele falou assim, eu quero falar com a aluna que quando eu passei, pensou isso de mim. Aí eu digo, o ego covarde, eu digo assim, como eu pensou foi muito. E eu fiquei calada, né? E o Felipe do lado. Aí ele pegou assim, ela vai subir aqui, dizer quem é uma mulher. E eu, mas menino, ela é de Fortaleza. Aí eu me levantei e disse, sou eu. Aí a minha escola toda olhou para mim, tinha que ser a Gláucia, né? E ele foi fazer psicologia. Linguaruda. E ele foi fazer psicologia prática e perguntou, por que você pensou isso de mim? Eu digo, porque sou uma pessoa orgulhosa e as pessoas orgulhosas costumam julgar as outras pelo que elas são. Aí então ele falou assim, tudo ok, porque o meu ego, naquele momento, eu enfraqueci. E nessa história aí que a gente não acredita, porque eu não acreditava, eu fui porque eu fazia psicologia e foi um seminário e eu fui, e eu digo, onde é que eu me meti? Esse povo aqui tudo lunático, sabe? Oh, meu Deus, né? E ele colocou, a mulher dele foi fazer uma prática lá, gente, impressionante, isso aí você deve saber. E aí eu detesto aquele negócio de meditação, eu odeio isso. E aí ela foi para uma meditação, eu digo, que saco, meu, vou ficar calada, porque senão ele me chama de novo lá. Aí ela começou a falar coisas lá, aí o pessoal ia dormir, eu só aqui, eu digo, ó, o pessoal dormindo, tudo fingindo, e eu olhava para o outro, o povo caindo, eu digo, mas o povo para mentir. Daqui a pouco o Felipe Gláucia, eu, a baba chega estava escorrendo. Tá entendendo? Ela botou 5.000 pessoas dentro do centro de convenção de Salvador para dormir. Então, a partir daquele momento, eu, como uma pessoa que não acreditava muito nessas coisas, eu aprendi que existe muita coisa. É a questão da metafísica. Existe, além disso aqui, existe outras coisas que a gente não quer ver e muitas vezes precisa de provas. E eu tive várias provas na minha vida nesse sentido. Vocês trabalham com saída em corpo astral? Projeções astrais, né? Não necessariamente, eu não faço isso nos meus atendimentos, não. Mas natural, todo médium, né? E na realidade, todos nós, quando a gente dorme, a gente sai do corpo. A gente sai do corpo e a gente faz viagens astrais. Só que nem todo mundo tem essa consciência. Mas nem todo mundo tem essa clareza. Né? Nem todo mundo tem essa clareza. Você sai, você às vezes vai trabalhar no plano espiritual. O Casqueiro vai para o diretório do PL, depois ele passa pelo PT e ele está lá nas redações. Briga com o Por isso que muitas pessoas acordam mais cansadas do que quando foram dormir. Porque nas viagens astrais, elas têm acesso a mundos inferiores, mas a aí, mundos Glaucia, infernais. é onde você né? vibra. Porque assim, a gente vai, na viagem astral, nós vamos onde a gente estiver vibrando. Porque tudo é frequência, né? Tudo não é energia. Tem certeza Então, disso. tudo é frequência. Então, vamos lá. Se eu estiver vibrando numa frequência do amor, da gratidão, da alegria, do perdão, eu vou me conectar com seres que estejam vibrando nessa mesma frequência. Agora, se eu tiver, vamos lá, que eu vá dormir e eu tenha tido uma baita de uma discussão, uma chateação, um aborrecimento, e eu vou dormir. Eu vou me desdobrar, sim, que a gente chama de desdobramento, né? No espiritismo, a gente chama de desdobramento. Eu vou me desdobrar, vou fazer uma viagem astral, mas eu não vou para um lugarzinho maravilhoso e lindo. Eu vou para uma zona trevosa, umbralina, ou seja lá qual for que chama, e eu vou, sim, me conectar com aqueles seres, porque eu estou na vibração deles. Então, tudo é energia, e energia é frequência. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você, Ana. A gente vê aí muito charlatanismo, né? Isso é verdade. Demais.
Eu vou te citar um nome aqui. Eu vou falar o que eu acredito. João de Deus, por exemplo. Eu acredito piamente que ele tinha realmente o dom da mediunidade e um dom muito forte. Se perdeu. Também acredito. A carne falou mais alto que os... Que é a matéria, que acontece né? com vários médiums, né? Que acabam se perdendo tanto na missão que eles, porque eles são, nós temos mediunidade muito ostensiva. A gente é 24 horas bombardeado por energias do além. Então a gente tem horas que você não está bem e você não consegue realmente distinguir o que é seu e o que é do mundo espiritual. Então a gente realmente acaba entrando numa depressão, num alcoolismo, a gente acaba realmente se perdendo. Aí é onde está a questão de orar e vigiar, né? O que foi que Jesus disse? Orar e vigiar. Orar para poder se proteger e vigiar. Vigiar o quê? Vigiar pensamentos, sentimentos as e energias. emoções. Porque você tem que estar vigilante. O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou, né? Onde é que eu estou vibrando? Que frequência eu estou? O que é que eu estou desejando para o outro? O que é que eu estou desejando para mim? Então, orar e vigiar é fenomenal. Que ambiente eu estou frequentando, que música eu estou escutando, que conduta eu estou tendo. Né, tudo isso. Que relações, relacionamento, homem, mulher, ou íntimo, você está trocando energia. Então, com quem que você se relaciona? Ela não só existe no plano físico, ela existe no plano astral. A energia sexual é muito forte no plano astral. Então, se a pessoa estiver também nesse campo de vibração, da densidade do sexo, mas do sexo eu não falo do sexo, o amor sexual, não. Eu falo do sexo... Carne. Daquela coisa mais densa mesmo, da carne pesada, né? Você vai para o plano espiritual, minha filha. Você vai atrair... Tá ouvindo aí, Tágia? Criaturas... Isso não me pertence mais. Isso, não sei porque que olham para mim, né? Vai atrair criaturas que vão, sim, querer fazer sexo com você. Fazer sexo com você. E faz. Muitas vezes fazem. Existem muitas histórias, muitos livros que se relatam sobre isso. Né? Porque a gente pensa que tudo que existe aqui no plano físico existe no plano espiritual. Sim. Isso é uma das leis universais, né? Existem as legiões que se fala muito hoje de ETs, né? A gente chama de extraterrestres, que eles estão promovendo guerra entre eles, né? Por exemplo, quer acionar a Terceira Guerra Mundial, os outros seguram isso. Como é que vira isso? Do jeito, como eu falei, do jeito que existe aqui, existe lá. Aqui tem guerras, né? E no plano espiritual também tem. E tem hierarquias, né? No plano espiritual tem hierarquias. Aqui tem, lá no plano espiritual também tem. E do jeito que existem seres do bem, seres que estão trabalhando para o bem, para a paz, para a consciência, para expandir a consciência, os arcturianos é um exemplo. Os arcturianos são seres que eles estão acima da quinta dimensão, entre a quinta e a 12ª. Eles são daquela estrela de Arcturus, que é uma estrela muito antiga, que está a 36 anos-luz daqui, da Terra. Mas, no momento, eles estão na órbita do planeta Terra, porque eles estão comprometidos com a nossa mudança planetária, com a nossa transição planetária, né? Que, como você falou, Glaucia, da era de Aquário, segundo o Espiritismo... E vai melhorar? Segundo o Espiritismo, a gente está saindo do planeta de provas e expiações para ir para um planeta de regeneração. Sim, com certeza. Com certeza absoluta vai melhorar. O processo o Lula não vai ser eleito. Depende do Lula. Mas eu queria saber uma coisa com relação a essa era de Aquário, né? Sim. Dizem que nessa era de Aquário, porque tudo é energia. Isso. Você vê que a Lua, ela interfere nas marés, ela interfere na colheita, ela interfere na psique das pessoas. Tudo. Nessa era de Aquário, dizem os cientistas, que é a era que mais vai ter doenças
psiquiátricas, exatamente por causa da questão planetária, interplanetária. São quantas dimensões que vocês nessa sua teoria vê? Né? Porque a gente aqui está na terceira dimensão e a gente vaga entre a terceira e quarta dimensão. Não, é porque assim, a terceira dimensão é a dimensão física, é o que nós estamos, é o físico, é o que eu pego, né, a matéria, o corpo. A quarta dimensão é a dimensão espiritual, é a dimensão onde estão os espíritos, né? Aí, quando você vai a partir da quinta dimensão, já é a dimensão de consciência. Já são seres que estão com uma consciência bem mais expandida, eles já têm uma consciência de ser, né? E eles já estão para contribuir. E aí, cada grau de dimensão é mais evolução ainda. No caso dos arcturianos que eu falei, eles não têm corpo físico, eles são tão evoluídos que eles não têm corpo físico. A comunicação deles com a gente é totalmente telepática. Então, às vezes, a gente chega a dizer assim, eu recebi uma informação dos arcturianos, eu recebi uma canalização, e uma pessoa pode dizer assim, e você, como é que você pode me provar? Eu disse, não, eu não tenho que provar. É telepático, como é que eu vou provar? Nem tem porquê, né? Nem tem porquê, acredito quem quiser. Né? Eu sou muito tranquila com relação a isso. Então, eu nunca saio querendo provar para ninguém nada. Por que essa geração tá tão ruim? É a pior geração boa do século. Marcelo, eu acho que primeiro... Veja bem, não, Ana, assim, cara, o negócio tá louco. Fraco, todo mundo fraco, todo mundo louco. O negócio tá doido. É porque tá Falta tendo uma mudança energética Homens muito grande, mesmo. entendeu? A gente está passando por um processo de mudança energética. E aí, muitas pessoas estão reagindo. Existe uma resistência. Aí reage e vai dar o... Reais só furico. Boa. Pelo amor de Deus. Só o quem negócio reage o negócio só os coroas aqui, pô. Não, tô falando. Marcelo. Eu não tô Porque brincando, esses não. caras novos, meu Pô, irmão. meu irmão, o negócio tá feio. Cara, mas a grande Cara, é realidade- negócio... Eu negócio agora, tá tão eu agora depravado, vou tá tão largar, maluco. eu agora vou largar meu lado espiritual e falar como cultural. pai, né? Eu vou lhe dizer uma coisa com sinceridade. No momento que os pais começaram a se tornar ausentes na vida, tá certo? Muita ausência. coisa mudou nessa molecada. A ausência. Porque eu chegava em casa, minha mãe dizia, de quem é isso? Quem te deu? Meu pai olhava e dizia, tu estava aonde? Com quem? Hoje você não vê mais isso. Tá certo? E a doutora Glaucia falou numa coisa aqui, Marcelo, que uma criança que não tem Deus, tá certo? E não tem disciplina, ela é um campo aberto para receber um monte de energia negativa. Porque se você for olhar hoje aí, a maioria dessas pessoas que vêm a cometer suicídio são jovens. São jovens por quê? Porque estão com a mente aberta, né? Se perdem, vão para aquela coisa da ilusão. Porque, por exemplo, a gente diz, Lúcifer era o anjo mais lindo de Deus, mas Deus não deu. Deus disse, vai lá, vai na terra, mas você não vai maltratar meu povo. Então, ele não tem o direito, ele não toma a sua vida, ele faz você se enfraquecer espiritualmente. Sugestões, E aí né? começa a chegar gente negativa. Por exemplo, eu já vivenciei isso na minha casa. A minha ex-mulher foi para um evento, ela não bebia, começou a beber. Eu olhei e disse, opa, aqui tem um probleminha espiritual. E a última coisa que ela lembrou, que ela foi no banheiro, quando ela chegou no banheiro, ela ouviu uma voz dizendo, eu vou resolver com ele. Eu vou resolver com ele. A gente saiu dessa festa, levei ela para casa, ela não sabia que estava grávida, teve um surto dentro de casa, começou a bater na barriga, e ela sem saber que estava grávida. Meu Deus. Tá certo? E se eu tive... Ela estava fazendo, a gente tinha um menino de 3 anos, ela jogou o liquidificador no chão, ela surtou. Eu me acalmei, trabalhei a minha espiritualidade, quando foi no outro dia, a única coisa que ela lembrava, Marcelo, foi o banheiro. Eu vou resolver com ele. Aqui já não é mais você. Então, às vezes, você está fraco emocionalmente, você está fraco espiritualmente, você está num ambiente muito carregado, que a energia que está no seu lado diz, ei, a doutora está protegida, o Fábio está protegido, a Glaucia, a doutora Carol, Marcelo, mas aquele ali não. Aquele eu vou me encostar. Então, às vezes, a pessoa diz assim, por que é que eu bebo tanto? Por exemplo, eu costumo dizer que até meia-noite você bebe por você. Até 1 minuto para meia-noite. Depois de meia-noite, você bebe por você e por mais alguém. Você fuma por você e mais alguém. Tá certo? Você trai
mais. Entendeu? Então, a pessoa precisa entender, meu irmão, o que é. Porque nem todo mundo que bate no seu ombro é seu amigo. A pessoa pode estar aqui batendo no seu ombro e deixando uma energia negativa. E eu tenho esse cuidado. Por exemplo, às vezes minha esposa olha e diz assim, meu filho, por que a gente não vai para tanto canto? Eu digo, porque minha filha, Deus me deu um dom de ver coisas e saber que as pessoas não estão bem, que eu posso ajudar a pessoa, mas eu vou sofrer. Porque a doutora falou uma coisa aqui, que no Espiritismo, né, trabalha-se doutrinação. Doutrinar é a pessoa que encarna, né, que recebe para tratar. Só que se essa pessoa não for tratada, ela sofre. E ela sofre de verdade. Porque eu já dei um socorro espiritual que eu sofri de 3 horas da tarde até 7 horas da noite. E meu guia espiritual olhou e disse, te vira aí, 7 horas eu liberto você. 7 horas da noite foi a hora que eu me libertei. Mas eu sofri de 3 horas da tarde até 7 horas da noite. O povo diz, eu não acredito. Acredite, irmão. Muitas coisas da sua vida é o inimigo, é o seu pensar, é a sua forma de você estar conduzindo a sua vida. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi com meu avô, não profetize nada errado para o teu filho. Tá certo? Não diga, você é o herdeiro das minhas dívidas. Entendeu? Você não vai ser nada na vida. E isso, meu amigo, você está arrastando um monte de legiões para trabalhar contra a sua própria família. Porque hoje, você fez uma pergunta para a doutora, por que essa molecada aí é diferente de você, diferente de mim, diferente do Fábio? É porque falta gente. Falta o pai, falta a mãe, tá certo? Falta a conversa, olho no olho. Porque eu tenho um sonho de fazer psicologia. Por quê? Porque eu trabalhei numa faculdade, fiz direito numa faculdade, e na área da psicologia eu via muita gente que era homossexual. E eu olhava, eu ia lá, abraçava eles ficavam duros, eu dizia, o que é que está acontecendo aqui? E muito era desconstrução da relação do pai e o filho. Tá certo? E eu olhava e digo, senhor, por que essas pessoas precisam viver isso? É uma falta, é um cuidado. Também não é só cuidado físico, porque a gente tratou no outro programa, né, sobre a academia, sobre a supera, né, para poder... E o espiritual, como é que a gente está tratando sobre isso? A gente não trata. É todo um conjunto. É todo um conjunto. E eu lhe digo hoje, ou a gente se cuida, ou a gente se acaba. Por quê? Porque quando você chega no lugar, o cara olha e diz, aquele já deixou energia com você. Você que está em casa, você sente, a senhora sabe, que às vezes a senhora está tão bem dentro de casa, chega uma pessoa carregada de energia, a sua energia caiu. Aí como é que a senhora trata isso? Como é que a gente vai falar sobre isso, entendeu? Então, o que a doutora falou aqui, para mim, o ponto mais essencial, Marcelo, é a cabeça. Não deixe ninguém pegar na sua cabeça. Sua cabeça comanda teu corpo. Tá certo? Seu cabelo é bonito. Não, irmão, não deixe. Acabou o nosso time, infelizmente. Eu queria agradecer a Ana. Manda o meu abraço especial para o Joaquim. Não sei se você vê ele sempre. Não, muito difícil encontrar. Mas fica aqui o meu abraço especial para ele. E é muito bom falar nisso. É confortante, eu diria. Né? Quero que você volte outras vezes aqui para a gente bater esse papo, falar de experiências que você viveu nessa espiritualidade que é importante. Tem muitas experiências, é verdade. E que você deve fazer isso, não é de agora, né? Mas lembrando vocês aí de casa, nós estamos aqui de terças e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite, aqui pela nossa TV Metrópole. Fiquem ligados.